Muito bom dia, hoje é sexta-feira, chegando com as primeiras notícias do Fluminense por aqui no canal do Lessa. A gente quarta-feira passou aquela raiva na Ilha do Retiro com o Fluminense levando o gol no último lance do Lanterna. Passa a quinta remoendo, chega a sexta-feira e aí amanhã, sim, amanhã já tem Fluminense de novo. E amanhã é contra o Atlético Mineiro no Maracanã e a gente vai falar não só sobre esse jogo aqui, mas a rodada que está finalmente encerrada do Brasileirão. 26ª rodada encerrada. E aí, meus amigos, a situação é a seguinte: o Fluminense está, neste momento, na 8ª posição com 35 pontos. A posição em que começou a rodada, porque o São Paulo, fora de casa, bateu o Fortaleza. Tá aqui atrasado, atualizando aqui, ó, os resultados da 26ª rodada. Atlético Mineiro e Juventude 0x0, Palmeiras 3, Vasco 0, Mirassol e Bragantino empataram em 1x1, Internacional e Corinthians também em 1x1, Botafogo 2x1 no Bahia, Santos 1x1 com o Grêmio, mais 1x1, Vitória 1x0 diante do Ceará, o Fortaleza perdendo em casa para o São Paulo, e ontem, no encerramento da rodada, Flamengo e Cruzeiro ficaram no empate em 0x0. Bom, pelo menos isso, né? Eles não ganharam, o Palmeiras está ali com 52 pontos, está encostado, o G3 segue firme e forte, disputando ali o título brasileiro. O restante, como eu falei recentemente, a gente tem um bolo ali do G4, e eu coloco o G4 sim, porque a gente está falando de 9 pontos até o Botafogo e o Mirassol, né? Mas são times que estão também oscilando dentro do campeonato. É uma disputa, é uma vantagem considerável. Então, por isso, nesse momento, o olhar primário ali é para o G6. É chegar no Bahia, neste momento, que tem 40 pontos. E para fazer isso, o Fluminense terá que parar de perder pontos, como perdeu na quarta-feira, como perdeu em vários outros jogos ao longo da competição. A gente está chegando no momento decisivo do Brasileirão. Daqui a pouquinho vou voltar 10 rodadas para o fim da competição. Parece que falta muito, dependendo do ponto de vista, até falta. Mas a gente sabe que quando você desperdiça oportunidades, chances, isso pode custar muito caro lá na frente. Ainda com esses tropeços, o G6, a Libertadores via Campeonato Brasileiro, ela segue sendo muito possível porque os outros times também perdem pontos que não deveriam perder em tese. E isso coloca todo mundo nesse bolo. Bahia, São Paulo, Fluminense. O Bragantino está despencando na tabela já há muito tempo, né? Mas o Grêmio que está tentando chegar também nesse pelotão. Esses times estão hoje todos com condições de chegar ali. Até quem está mais para baixo, porque a gente já viu ano passado o Corinthians, por exemplo, sair lá da zona do rebaixamento e ficar com uma vaga na Libertadores no fim das contas. O Campeonato Brasileiro permite isso. Porque agora a gente está chegando na reta final. É hora que você tem que ter força. E aí, disputando apenas o Campeonato Brasileiro, que antes era um problema, eram 3 competições, agora é só uma, o Fluminense tem sim a obrigação de brigar e brigar firme por essa vaga, para não depender da Copa do Brasil. E agora, esse jogo, por exemplo, de sábado contra o Atlético Mineiro, de amanhã contra o Atlético Mineiro, é mais uma partida que não tem como negociar 3 pontos. O adversário que está atrás, está tentando ganhar para chegar por ali também. E também é um time que oscila demais o ano inteiro, né? O ano do Atlético é oscilação. Mais para baixo do que para cima, é verdade. Mas oscila muito. Empatou com Juventude em casa na última rodada. Então é mais um jogo, assim como era diante do Corinthians, que o Fluminense não tem como negociar a vitória, porque senão realmente o caminho vai ficando muito mais complicado e muito mais difícil para se alcançar esse objetivo. E aí, começando a falar de time aqui e esperando que agora, depois de alguns dias, ainda é muito pouco tempo, mas eu acho que depois dessa primeira semana, de 2 partidas, o Zubeldia talvez já tenha algumas ideias mais incisivas, algumas coisas mais bem resolvidas em relação àquilo que ele tinha de informação, a observação no dia a dia com os próprios olhos.
algumas mudanças já estão acontecendo. Se a gente parar para pensar, o Acosta virou titular absoluto do Fluminense. Antes ele não era. Ele era titular do time no Campeonato Brasileiro quando jogava com o armador. Basicamente era isso. No último jogo contra o Lanús, quando o Renato pede demissão, o Acosta é titular ali. Mas, no geral, é assim que ele vinha jogando. O titular era o Nonato, que agora está voltando de contusão, inclusive deve ser relacionado para o jogo de amanhã, tem uma boa chance. O Nonato era o titular. Então o Acosta ele passa a ser uma peça fundamental para o Zubeldia. E outra coisa que chamou a atenção foi John Kennedy, que entra no jogo, num jogo em que o Fluminense precisava de fôlego, de força na frente, entra no lugar de Germancano, furando a fila, que em tese a opção seria o Everaldo. Os dois vinham revezando, o John Kennedy jogava quando não tinha ninguém. E o John Kennedy passou à frente, fez o gol de pênalti e participou bem das jogadas. Ou seja, deu uma resposta positiva à oportunidade que recebeu. Deixou uma impressão positiva para o Zubeldia. Então, pensando no jogo de amanhã, sai Germancano, não tem porquê o substituto não ser o John Kennedy. Né? Pela lógica. Então são duas coisas que de cara eu já apontaria que mudou. Em termos de peça mesmo. Outras coisas eu acho que vão acontecer, não sei se já para esse jogo, mas muito em breve. Em relação à questão dos jogadores que estão sendo relacionados para o banco de reservas, a insistência em alguns jogadores, que a gente já vem reclamando, e a torcida vem reclamando já há muito tempo, que o Renato, já vinham sendo a opção do Renato, né? Na verdade, como Soteldo e Otávio, que hoje, diria, são os principais alvos de críticas ali do torcedor no geral. E aí o que eu gostaria de ver, imagino que muita gente também, é tentar algo diferente. É mudar se o jogador X e Y não está dando resposta. Vamos tentar outras alternativas. Tem outros jogadores que talvez queiram jogar, estão precisando de confiança, de minutos, e com a chegada de um novo treinador pode ser a motivação ideal para que eles possam entrar e dar uma resposta. Alguns que ainda não conseguiram dar, alguns outros que tiveram poucas oportunidades, e aí você pode colocar nesse bolo Lescano, Santi Moreno, que chegou recentemente, Lavega, o Bernal recentemente perdeu espaço também, vai ter que brigar para esse espaço novamente, o Fidelis na lateral direita, é um garoto que foi super bem e agora tende a ficar, entre aspas, marginalizado ali com a volta do Samuel Xavier e com o Guga à disposição. Eu acho que, passando esse período de data FIFA, inclusive, o Zubeldia terá condições de fazer. E aí tem que ter coragem para fazer. E vai chegar um momento muito em breve que a gente vai poder cobrar de fato isso. Por quê? Se ele observou que o John Kennedy tem que estar na frente do Everaldo, se ele entendeu que o Acosta é titular absoluto do time, é porque foram coisas, alguns conceitos que ele já tinha em mente, que ele iria executar, e outras coisas que também são consequências do dia a dia. Pegando tudo que ele coletou, imagino eu, de informação, com a comissão técnica permanente, com aquilo que ele já sabia e com aquilo que ele está vendo agora, sem que nada mudasse em relação às escolhas que vinham sendo feitas, não há porquê insistir naquilo que não vem dando resultado para o time, naquilo que, ou seja, jogadores que não vêm contribuindo para o time, seja time titular, seja reserva. Mas hoje eu acho que a discussão está muito mais nas opções que o Fluminense tem no banco do que necessariamente para o time titular, porque o time titular não tem, acredito eu, muito debate, né? No meio de campo, no ataque. Você pode ter uma ou outra objeção ali, mas no geral não tem muito debate. Hoje o debate no Fluminense gira em torno das opções do treinador no segundo tempo. E já vinha sendo muito assim com o Renato. Então muito em breve a gente vai poder cobrar o Zubeldia nesse sentido. Para amanhã, não sei se ele vai fazer alguma mudança mais drástica. Em relação ao time titular, acho muito improvável. A não ser, de novo, que ele tenha que tirar alguém por desgaste físico, como ele fez com o Samuel Xavier na Ilha do Retiro. Fora isso, imagino que ele vai repetir essa formação titular. Agora, quem ele vai levar para o banco para utilizar no segundo tempo, quando for necessário,
Eu acho que esse é o maior ponto de discussão. E quando sair essa lista, todo esse debate vai voltar novamente. Vou pedir só para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal se você não deixou. Conto com vocês aí, é muito importante para o YouTube reconhecer aqui o conteúdo que a gente produz, reconhecer relevância e recomendar para que mais e mais tricolores possam chegar por aqui. E olha só, muito importante, porque tem novidade na Food Fanatics. Amigo, chegou, já está na Food Fanatics, muito rápido, a nova camisa do Fluminense, Outubro Rosa 2025, a última parceria, a última camisa rosa da parceria entre Fluminense e Umbro, já que a Umbro vai deixar o Fluminense no final da temporada para chegar a Puma. Olha só, essa camisa, mais uma camisa muito bonita, né? Para variar, todo ano essa camisa rosa, ela arrebenta, vende demais e esse ano eu tenho certeza que não vai ser diferente. R$ 349,90. Esse é o preço? Sim, porém, se você utilizar o cupom JORNADA10, é 10% de desconto. Decidiu pagar no Pix, pode pagar no Pix, é mais 10% de desconto. Jornada 10. Ontem já tinha uma galera economizando, utilizando o nosso cupom, então vai lá, aproveite mais essa oportunidade, mais essa linda peça, linda camisa lançada pelo Fluminense em 2025. Tá lá na Food Fanatics, o link eu vou deixar aqui no comentário fixado. Só você ir lá, clicar, utilizar o cupom e aproveitar mais esse lançamento. Bom, para a gente fechar, falei do John Kennedy agora. Será que o John Kennedy furou a fila? De fato? Ou foi só algo pontual? Depois de 17 meses ele volta a fazer um gol. No momento em que, quando o Germán joga, faz um gol ali, mas continua recebendo críticas. Porque de fato, assim, o Cano não vem fazendo uma temporada boa. Para mim, ele não foi bem contra o Sport. Apesar de ter metido uma bola na trave, poderia ter feito um gol. Mas do outro lado tem o Everaldo. Então acho que não tem muito debate aí. Acho que não tem muita discussão. E aí, nesse meio tempo, pode chegar o John Kennedy, quem sabe, ganhar moral, ganhar confiança com o Zubeldia. E não só ser a primeira opção a Germán, como talvez brigar por um lugar no time. Será que ele tem condições? Eu acho que vai depender muito dele também. Não depende só do Zubeldia. Depende muito do John Kennedy. Acho que capacidade ele tem. Ele já mostrou que tem. Mas tem que mostrar isso em campo. Não adianta a gente ficar só no hipotético John Kennedy. Né? Naquele John Kennedy que poderia ser, que pode ser, mas que não é, muitas vezes. Então, vai depender da resposta dele. Está tendo mais minutos. Contra o Sport teve, fez gol, respondeu. Agora a gente vai saber se o Zubeldia vai continuar apostando nele como esse substituto imediato de John Kennedy. Eu falei, esqueci de citar aqui, né? Falando de Campeonato Brasileiro, ontem, enfim, acho que todo mundo viu que a diretoria do Sport está tentando anular esse jogo, alegando erro de direito. Um negócio absolutamente bizarro. Não vou colocar aqui para não ficar muito repetitivo. Acho que a galera viu e entendeu mais ou menos o que eles estão reclamando. Estão dizendo que o Klaus seria marcado aquela falta do Ignacio no Pablo. E ele admitiu no VAR que ele deu uma falta, só que ele não apitou a falta. Em nenhum momento o Klaus apita a falta. Né? Ele disse que o Klaus foi tão ridículo, tão patético, pavoroso nesse jogo. Foi uma arbitragem tão lixo que nem para falar com o VAR, nem falar com o VAR ele conseguiu fazer certo. Talvez ele tenha tido a intenção de dizer: eu vi falta, eu achei que foi falta. Ele falou que marcou a falta. Isso aqui não marcou a falta. Em nenhum momento ele leva o apito na boca, ele não marca a falta. Enfim. E aí eles querem alegar isso como erro de direito. Ainda falam que o pênalti não aconteceu, que é mais bizarro ainda. O lance, obviamente, quando o Klaus dá a vantagem, e assim, ele não dá. Se ele tivesse visto falta em cima do Pablo, não fazia nem sentido ele dar a vantagem, porque era uma bola que estava com o Fluminense. Se ele viu falta, ele deveria ter marcado, ele não marcou. E aí, obviamente, quando o pênalti acontece, todo o lance é revisado. Foram revisar e viram que não teve nada em cima do Pablo. É muita cara de pau, é muita falta de noção, assim, do senso, do ridículo, sabe? Mas, tô com vocês, cara. Vamos lá, vamos anular esse jogo, isso aí, vamos jogar de novo. Quem sabe assim o Fluminense não tenha novamente aquela postura, né, patética que teve, essa atuação fraquíssima
Esse futebol horroroso que foi jogar na Ilha do Retiro, quem sabe o Fluminense não joga mais 5% de bola e fica com esses 3 pontos. Tamo junto, esporte. Vamos lá. Fé. Tô apostando em vocês. O Fluminense deveria entrar com uma ação conjunta para poder anular esse jogo, tá? Concordo com vocês aí. Vamos que vamos. Vergonha alheia pra quê, né? Vamos lá. Se conseguir, a gente vai lá. A gente resolve essa parada aí. E pra fechar, cara, eu tinha falado pra vocês da briga entre Flamengo, Libra, que tá pegando fogo e tal. A Leila Pereira simplesmente falou isso daqui. É impressionante como ela não tá nem aí. Ela fala, e poucos têm coragem de falar publicamente o que realmente ela fala em relação principalmente quando o assunto é Flamengo, né? Eu vou colocar na tela para vocês aqui. Eu espero que piore, tá? Vamos lá. A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formarmos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Ela fala com uma naturalidade, com uma tranquilidade, que é uma coisa simplesmente espetacular. Só para uma atualização, a Libra entrou com uma ação para tentar derrubar a liminar que foi concedida favorável ao Flamengo em relação ao bloqueio da parte lá que corresponde aos direitos de audiência, né? A parcela, cerca de 77 milhões de reais, que o Flamengo bloqueou. Esse dinheiro entraria nos cofres dos clubes, e não entrou até agora por causa desse bloqueio, que gerou uma revolta imensa e toda essa confusão que a gente está vendo. É fogo no parquinho, espero que piore, e bem feito, não foi por falta de aviso, né? Com esses caras não tem negócio. Eles sempre serão isso daí. A Líder tem coragem para falar. Agora, na prática, vai acontecer alguma coisa? Vai mudar? Ou vão acabar cedendo? Atendendo ao que eles querem? Estou bastante curioso para saber como vai terminar essa história. Mas é isso, né? Se todos os clubes fizessem isso, deixa de jogarem sozinhos. Eles não querem jogar sozinhos? Deixa de jogarem sozinhos. Cria uma liga. Joguem entre eles. Talvez essa seja a melhor solução. Pena que a gente sabe que, na prática, isso é um tanto quanto difícil, para dizer o mínimo. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Ó, seu like aí, tá? Esquece não, seu comentário, se inscreva no canal. E a gente volta ao longo do dia, como sempre, com muito mais informações de Fluminense. Tamo junto.